Capítulo 4 da detenção, interdição e apreensão de aeronave. Artigo 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos: inciso 1. Se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos internacionais ou das autorizações para tal fim. Inciso 2. Se entrando no espaço aéreo brasileiro desrespeitar a obrigatoriedade de pouso em aeroporto internacional. Inciso 3. Para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis. Inciso 5. Para verificação de sua carga no caso de restrição legal, artigo 21, ou de porte proibido de equipamento, parágrafo único do artigo 21. Inciso 5. Para averiguação de ilícito, parágrafo 1º, a autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que lhe for indicado. Parágrafo 2º. Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição nos casos dos incisos do caput deste artigo, e após autorização do Presidente da República ou autoridade por ele delegada. Parágrafo 3º. A autoridade mencionada no parágrafo 1º responderá por seus atos quando agir com excesso de poder ou com espírito emulatório. Artigo 304. Quando, no caso do item 4 do artigo anterior, for constatada a existência de material proibido, explosivo ou apetrechos de guerra, sem autorização ou contrariando os termos da que foi outorgada, pondo em risco a segurança pública ou a paz entre as nações, a autoridade aeronáutica poderá reter o material de que trata este artigo e liberar a aeronave se, por força de lei, não houver necessidade de apreendê-la. Parágrafo 1º. Se a aeronave for estrangeira e a carga não puser em risco a segurança pública ou a paz entre as nações, poderá a autoridade aeronáutica fazer a aeronave retornar ao país de origem pela rota e prazo determinados sem a retenção da carga. Parágrafo 2º. Embora estrangeira a aeronave, se a carga puser em risco a segurança pública e a paz entre os povos, poderá a autoridade aeronáutica reter o material bélico e fazer retornar a aeronave na forma do disposto do parágrafo anterior. Artigo 305. A aeronave pode ser interditada. Inciso 1. Nos casos do artigo 302, inciso 1, alíneas até número 2, alínea C, D, G e J, inciso 3, alíneas A, E, F e G, inciso 5, alíneas A e E. Inciso 2. Durante a investigação de acidente em que estiver envolvida. Parágrafo 1º. Efetuada a interdição, será lavrado o respectivo auto assinado pela autoridade que a realizou e pelo responsável pela aeronave. Parágrafo 2º. Será entregue ao responsável pela aeronave cópia do auto a que se refere o parágrafo anterior. Artigo 306. A aeronave interditada não será impedida de funcionar para efeito de manutenção. Artigo 303. Artigo 307. A autoridade aeronáutica poderá interditar a aeronave, por prazo não superior a 15 dias, mediante requisição da autoridade aduaneira, de polícia ou de saúde. Parágrafo único. A requisição deverá ser motivada de modo a demonstrar justo receio de que haja lesão grave e de difícil reparação a direitos do poder público ou de terceiros,
ou que haja perigo à ordem pública, à saúde ou às instituições. Artigo 308. A apreensão da aeronave dar-se-á para preservar a eficácia da detenção ou interdição e consistirá em mantê-la estacionada, com ou sem remoção, para hangar, área de estacionamento, oficina ou lugar seguro. Artigos 155 e 309. Artigo 309. A apreensão de aeronave só se dará em cumprimento à ordem judicial, ressalvadas outras hipóteses de apreensão previstas nesta lei. Artigo 310. Satisfeitas as exigências legais, a aeronave detida, interditada ou apreendida será imediatamente liberada. Artigo 311. Em qualquer dos casos previstos neste capítulo, o proprietário ou explorador da aeronave não terá direito à indenização. Capítulo 5. Da custódia e guarda de aeronave. Artigo 312. Em qualquer inquérito ou processo administrativo ou judicial, a custódia, guarda ou depósito de aeronave far-se-á de conformidade com o disposto neste capítulo. Artigo 313. O explorador ou o proprietário de aeronaves entregues em depósito ou à guarda de autoridade aeronáutica responde pelas despesas correspondentes. Parágrafo 1º. Incluem-se no disposto deste artigo, inciso 1, os depósitos decorrentes de apreensão, inciso 2, os sequestros e demais medidas processuais acautelatórias, inciso 3, a arrecadação em falência, qualquer que seja a autoridade administrativa ou judiciária que a determine. Inciso 4, a apreensão decorrente de processos administrativos ou judiciários. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 2º do artigo 303, o proprietário ou o explorador da aeronave terá direito à restituição do que houver pago, acrescida de juros compensatórios e indenizações por perdas e danos. Parágrafo 3º. No caso do prazo anterior, caberá ação regressiva contra o poder público cuja autoridade houver agido com excesso de poder ou com espírito emulatório. Artigo 314. O depósito não excederá o prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. Se no prazo estabelecido neste artigo não for autorizada a entrega da aeronave, a autoridade aeronáutica poderá efetuar a venda pública pelo valor correspondente, para ocorrer as despesas com o depósito. Parágrafo 2º. Não havendo licitante ou na hipótese de ser o valor apurado com a venda inferior ao da dívida, a aeronave será adjudicada ao Ministério da Aeronáutica, procedendo-se ao respectivo assentamento no Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica ao depósito decorrente de processo administrativo de natureza fiscal. Artigo 315. Será obrigatório o seguro da aeronave entregue ao depósito, a cargo do explorador ou proprietário. Título 10. Dos prazos extintivos. Artigo 316. Prescreve em 6 meses contados da tradição da aeronave a ação para haver abatimento do preço da aeronave adquirida com vício oculto, ou para rescindir o contrato e reaver o preço pago, acrescido de perdas e danos. Artigo 317. Prescreve em 2 anos a ação, inciso 1, por danos causados a passageiros, bagagem ou carga transportada, a contar da data em que se verificou o dano, da data da chegada ou do dia em que devia chegar a aeronave ao ponto de destino, ou da interrupção do transporte. Inciso 2. Por danos causados a terceiros na superfície a partir do dia da ocorrência do fato. Inciso 3. Por danos emergentes
no caso de abarroamento, a partir da data da ocorrência do fato. Inciso 4. Para obter remuneração ou indenização por assistência e salvamento a contar da data da conclusão dos respectivos serviços, ressalvado o disposto nos parágrafos do artigo 61. Inciso 5. Para cobrar créditos resultantes de contratos sobre utilização de aeronave, se não houver prazo diverso neste Código, a partir da data em que se tornem exigíveis. Inciso 6. De regresso entre transportadores pelas quantias pagas por motivo de danos provenientes de abarroamento ou entre exploradores pelas somas que um deles acha sido obrigado a pagar nos casos de solidariedade ou ocorrência de culpa, a partir da data do efetivo pagamento. Inciso 7. Para cobrar créditos de um empresário de serviços aéreos contra outro, decorrentes de compensação de passagens de transporte aéreo, a partir de quando se tornem exigíveis. Inciso 8. Por danos causados por culpa da administração do aeroporto ou da administração pública, artigo 280, a partir do dia da ocorrência do fato. Inciso 9. Do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia em que ocorreu o fato, cujo risco estava garantido pelo seguro. Artigo 281. Inciso 10. Contra construtor de produto aeronáutico, contado da ocorrência do dano indenizável. Parágrafo único. Os prazos de decadência e de prescrição relativamente à matéria tributária permanecem regidos pela legislação específica. Artigo 318. Se o interessado provar que não teve conhecimento do dano ou da identidade do responsável, o prazo começará a correr da data em que tiver conhecimento, não poderá ultrapassar de 3 anos a partir do evento. Artigo 319. As providências administrativas previstas neste Código prescrevem em 2 anos, a partir da ocorrência do ato ou fato que as autorizar, e seus efeitos. Ainda no caso de suspensão, não poderão exceder esse prazo. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos prazos definidos no Código Tributário Nacional. Artigo 320. A intervenção e liquidação extrajudicial deverão encerrar-se no prazo de 2 anos. Parágrafo único. Ao término do prazo de 2 anos, a partir do primeiro ato, qualquer interessado ou membro do Ministério Público poderá requerer a imediata venda dos bens em leilão público e o rateio do produto entre os credores, observada as preferências e privilégios especiais. Artigo 321. O explorador de serviços aéreos públicos é obrigado a conservar, pelo prazo de 5 anos, os documentos de transporte aéreo ou de outros serviços aéreos. Título 11. Disposições finais e transitórias. Artigo 322. Fica autorizado o Ministério da Aeronáutica a instalar uma junta de julgamento da aeronáutica, com a competência de julgar administrativamente as infrações e demais questões dispostas neste Código e mencionadas no seu artigo 1º. Parágrafo 4º. O Poder Executivo, através de decreto, regulamentará a organização e o funcionamento da Junta de Julgamento da Aeronáutica. Artigo 323. Este Código entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 324. Ficam revogados Decreto-Lei nº 32, Decreto-Lei 234, Lei 5.448, Lei 5.710, Lei 6.298, Lei 6.350, Lei 6.833, a Lei 6.997 e demais disposições em contrário.